Atenção! Esse é o Quilombo Vermelho, o programa do Esquerda Diário sobre racismo e capitalismo. A gente aqui da produção do programa Quilombo Vermelho quer dedicar esse programa a Maria Gonçalves, trabalhadora doméstica que morreu no Rio Grande do Sul por um infarto enquanto via seu marido sendo agredido pelos seguranças do hospital no qual eles foram buscar atendimento. A gente também quer dedicar esse programa ao Viola, trabalhador negro da Universidade de São Paulo, ao Manuel Nunes de Souza e ao Jair Alves de Souza, terceirizados da USP, todos eles vítimas do Covid-19. Além deles, a gente também quer dedicar esse programa a todos os anônimos, negras e negros, trabalhadores efetivos e precários de todo o Brasil, vítimas dessa doença que só tem esse impacto pela sede de lucro dos capitalistas, que destruíram os nossos sistemas de saúde, de educação, acabaram com as nossas condições de moradia e não gastam nem R$1 a mais para impedir que a gente siga morrendo. Os dados sobre as mortes negras frente à Covid-19 são assustadores. Por isso a gente fez uma pesquisa bem longa aqui no programa de hoje para poder responder uma pergunta que é bastante perturbadora. Afinal de contas, por que o Covid-19 mata mais negros? E para responder essa pergunta, a gente aqui da equipe do Quilombo Vermelho decidiu ir atrás de uma origem mais antiga do racismo, ou seja, tentar pensar qual que é a relação dele com o capitalismo. Depois, a gente quer debater um pouco com vocês por que o racismo existe nos dias de hoje. E tudo isso para a gente poder tentar pensar por que o Covid mata mais os negros. A gente aqui da equipe do Quilombo Vermelho decidiu trazer 2 livros para poder debater com vocês hoje que ajudam a pensar por que o presente do racismo vem de uma origem capitalista, já que o racismo foi inventado pelo capitalismo. Isso aconteceu para poder tornar mercadoria a vida humana, algo que foi essencial para que grupos de comerciantes que não tinham nada se tornassem proprietários de grandes fortunas do dia para a noite, o que o Marx chamou de acumulação primitiva de capital. A origem do capitalismo, meus caros, é o roubo. A transformação de humanos em mercadorias, baseado em uma suposta inferioridade das características físicas e culturais dos negros, e a utilização nossa como mão de obra, foi uma das coisas que permitiu que a burguesia se tornasse uma classe possuidora, dominante e inclusive que fizesse do capitalismo um sistema mundial. Quem falou disso foi o Marx, no capítulo 24 do livro 1 do Capital. O meu tá meio velhinho, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, mas tem várias edições novas por aí, inclusive eu recomendo bastante a edição da Boitempo. Esse outro livro aqui, chamado A Revolução e o Negro, foi organizado por mim, pelo Pablito e pelo Daniel Alfonso e publicado pelas edições Iskra. E nele tem um texto chamado De Onde Vem o Preconceito contra o Negro, do George Brightman. E a gente decidiu trazer ele aqui para contar para vocês o que ele pensa sobre a origem do racismo. Como o racismo foi fundamental para conseguir tornar escravo todo um continente, sendo que a escravidão, até existirem os capitalistas, se baseava em outras justificativas, como a religião, a guerra, os estamentos sociais, etc. Ou seja, o advento do racismo foi fundamental para justificar escravizar um continente inteiro, e com isso, acumular muito capital durante todos os séculos que a escravidão durou. Mas a história não acaba aí. Continua com a África ainda como centro das práticas mais brutais de espoliação imperialista em todos os séculos posteriores. É aqui que estão os índices mais baixos de desenvolvimento humano, a maior quantidade de guerras civis, falta de água e surtos de doenças com origem absolutamente social. Vocês já devem ter visto o filme Hotel Ruanda. Não viu? Para tudo e vai ver. Não. Assiste o vídeo e depois vai ver. Que mostra como, para dividir os trabalhadores de Ruanda e dominar melhor, o imperialismo sueco criou etnias rivais. Vendeu armamento para uma delas e garantiu, para o seu próprio lucro, o maior massacre étnico que já aconteceu no continente. Mais de 1 milhão de pessoas foram mortas em nome dos lucros suecos entre abril e junho de 1994. Outros crimes com heranças sociais, econômicas e políticas duríssimas foram cometidos na África com os mesmos objetivos do massacre de Ruanda. Isto mostra que a África, ao contrário do que se imagina, nem sempre foi sinônimo de fome, guerras e miséria. Mas isso é o resultado de séculos de espoliação capitalista. Só isso é capaz de explicar a miséria econômica que o continente vive hoje. Pois é. Todos os banqueiros, industriais e patrões muito ricos que você conhece, que você já ouviu falar, ou que estão em capas de revistas super elogiosas, são herdeiros diretos desse sequestro de pessoas. E o racismo que a gente vive hoje, apesar de ter formas diferentes do que se viveu há séculos atrás, continua servindo para o capitalismo. O imperialismo dos dias de hoje altera os argumentos, mas continua lucrando e humilhando a gente com racismo.
Enquanto no mundo todo tentam convencer a gente de que não existe mais racismo, a gente vê que é na África que nossos irmãos estão morrendo mais, e que lá a guerra come solta, financiada pelos capitalistas da indústria bélica. Aqui no Brasil, o negro recebe 40% a menos que um branco, e uma mulher negra 60% a menos. Um preto tem quase 3 vezes mais chance de ser assassinado do que um branco. Em 24 horas, 13 mulheres negras morrem vítimas de homicídio. É tenso, mano. A gente é agredido pela polícia por causa da cor da nossa pele. E no trabalho é obrigado a alisar o cabelo e pagar de branco. Esses dias, nos Estados Unidos, a polícia matou mais um negro, só porque estava fazendo corrida esportiva na rua. Eles ainda estão mais encorajados como capitães da ordem da quarentena. Lá, igual aqui na África, quem mais morre são os que seguem trabalhando, as negras e negros como boa parte desses. As estatísticas são invertidas se você olhar. Em estados em que os negros estadunidenses são a maioria da população, também são a maioria entre os mortos anônimos das valas comuns. Faz lembrar os cemitérios de escravizados anônimos, que tiveram seus nomes roubados, cheios de negros mortos no trajeto da África para cá. É de arrepiar. Eles lucram mais em cima da gente, da precarização da nossa vida, e tratam a gente que nem lixo. Jogam nossa cultura no lixo e proíbem e matam a gente quando a gente se diverte. A gente vive num país, por exemplo, com raízes escravocratas muito profundas. E a nossa morte sempre foi naturalizada, seja pela fome, seja pela violência policial ou mesmo outras doenças. Com a pandemia, o racismo mostra mais uma vez uma face bastante cruel. Ou seja, todos podem se contaminar pelo coronavírus, mas quem mais morre são os negros. Quando uma das principais medidas de prevenção é lavar as mãos e você vê que um setor da população, para ser exata, 31,3 milhões não tem água encanada em casa e que 37% da população vive em áreas sem esgoto, você para e pensa, é muito escandaloso. Como o sistema capitalista que já atingiu um alto grau de tecnologia, que os governos falam que vão usar drones para vigiar quem não cumpre a quarentena, as pessoas não têm água encanada em casa, nem banheiro, nem saneamento básico. Por que uma situação dessa é tão naturalizada? O desenvolvimento do capitalismo, os processos de urbanização e os processos de favelização, que inclusive são 2 temas que a gente quer debater aqui no programa com mais profundidade depois, sempre destinaram os trabalhadores, principalmente aos negros, às piores condições de vida. Agora, a alta densidade populacional, a falta d'água e saneamento básico, que são condições precárias de moradia, concentração de uma massa de trabalhadores que são ou desempregados ou muito precários, que têm salários muito baixos, faz com que seja inegável o caráter social e profundamente capitalista do que leva a que os negros sejam mais mortos pelo coronavírus. Ou seja, os negros são pessoas que dormem pouco, trabalham muito e comem mal. Tudo isso mostra que não tem nada de genético, não tem nenhuma característica física ou cultural que torna os negros um grupo mais propenso à contaminação e morte pelo Covid. Mas sim, que essas condições materiais de vida são as que permitem não só a proliferação massiva do vírus, mas também que a letalidade seja maior entre negras e negros. 67% dos brasileiros depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde, o SUS. São negros e esses também são a maioria dos pacientes com diabetes, tuberculose, hipertensão e doenças renais crônicas, todos considerados agravantes para o desenvolvimento de quadros mais graves da Covid-19. Ou seja, o capitalismo e o racismo são condicionantes fundamentais para a saúde dos negros. E na verdade a gente decidiu trazer mais um convidado para o programa de hoje e que fala bastante bem da relação do capitalismo com as condições de vida e as doenças. Esse convidado é o Engels e ele vai ler um trechinho do livro dele, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Dadas tais condições, como esperar que a classe mais pobre possa ser sadia e viva mais tempo? Que mais esperar, senão uma enorme imortalidade, epidemias permanentes e um progressivo enfraquecimento físico da população operária? Com isso, a gente vê que o problema não é só o vírus. O problema é o vírus em meio a um sistema capitalista em crise, que segue fortalecendo, inclusive, todas as opressões como um aspecto preparatório da crise econômica que a gente sabe que está se preparando para os próximos anos. Ou seja, eles querem já hoje, com o aumento do racismo e o aumento do machismo, preparar condições onde eles possam atacar a gente com ainda mais força. Os capitalistas, inclusive, gastam mais se preparando para enterrar uma massa de trabalhadores negros e pobres do que eles poderiam gastar para salvar as nossas vidas. E isso se escancara nas frases mais bizarras de um infeliz convidado que a gente decidiu trazer no programa. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? E daí? Não vai
lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Não é o vírus. O responsável é o capitalismo. E a resposta das massas negras em todo o mundo tem que cobrar essa responsabilidade, atacando os lucros dos grandes grupos imperialistas que destroem as vidas negras em todos os continentes do mundo. Aqui no Brasil, a gente está vendo também que é necessário que, para salvar as vidas negras e lutar contra o racismo, a gente precisa combater o capitalismo e os seus representantes, como o Bolsonaro, o Mourão, os militares, o Judiciário e o Congresso Nacional, que está cheio de uma corja que, inclusive, arquitetou o golpe político que sequestrou milhões de votos em 2016. Mas tudo isso a gente tem que fazer sem entregar nosso futuro nas mãos do PT, que inclusive criaram boa parte das condições que levam a que a pandemia chegue até esse patamar aqui no Brasil. Além disso, as grandes fortunas precisam ser taxadas. A dívida pública e a dívida externa, que empobrecem ainda mais os mais pobres e enriquecem os bancos estrangeiros, elas não podem continuar sendo pagas. A gente precisa lutar pela expropriação de todos os grupos capitalistas para que com esse dinheiro seja possível garantir todas as medidas sanitárias e econômicas essenciais para poder salvar a vida dessas massas trabalhadoras e negras, que ali a gente está vendo com números assustadores de falta de acesso à saúde, falta de acesso à moradia, inclusive com várias comunidades que têm que andar quilômetros para poder chegar até uma fonte de água. Aqui no Brasil, a gente faz o convite também para que vocês conheçam o programa do Esquerda Diário, dos comitês que a gente está construindo em todo o Brasil e que estão debatendo também vários outros elementos programáticos, várias outras tarefas para a classe trabalhadora, para a juventude e para os negros, frente a essa crise que não é apenas uma crise sanitária, é uma crise do capitalismo e que a gente precisa conseguir dar as respostas à altura para que a gente consiga oferecer um outro futuro, um futuro de uma vida que vale a pena ser vivida, um futuro que é o futuro que a gente está há séculos tentando construir em todas as grandes lutas que houveram contra a escravidão, contra o patriarcado e contra o capitalismo. A gente agora tem todas essas experiências para poder abraçar, aprender com os erros e com os acertos e conseguir acertar na nossa época. Então é isso, gente. Se você gostou do programa, continua acompanhando aqui a gente no canal, curte, compartilha e liga aí o botãozinho para poder receber os alertas e saber dos próximos programas do Quilombo Vermelho e as outras produções aqui do canal de Esquerda Diária.